Pior que isso ainda vou enfrentar, né? Não é nada isso. Né? E a gente fica assim, amoncelada, né? Ah, tá. Boa noite. Estamos diretamente aqui do Salão do Júri, no Fórum da Comarca de Sacramento. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar que o local foi devidamente higienizado, estamos em poucas pessoas e cumprindo o distanciamento. Nossa pauta de hoje é sobre violência doméstica. Através da divulgação em redes sociais, colhemos as principais dúvidas sobre o assunto. Em questionário, por exemplo, perguntamos às mulheres se elas moravam junto com o seu namorado, marido ou companheiro. 70% disse sim. Perguntamos se essas mulheres possuem filhos. 85% têm filhos. Por isso, agora, eu passo a palavra para fazer a introdução do nosso evento para a juíza de direito, doutora Ivana Fidelis. Senhores, boa noite. Os que estão nos assistindo, eu digo que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tratando de um assunto tão importante. De antemão, já agradeço e mando um abraço forte para aqueles que já disseram que acessariam o Vital em Tupaciguara, a Sandra, a Carolina em Uberlândia. Um grande beijo para todos, com muitas saudades. Mas o assunto de hoje é um assunto extremamente importante de se falar e é um assunto que necessita de um enfrentamento, de formas diferenciadas de enfrentamento, e é necessário que busquemos maneiras de efetivar o que existe na lei. A Lei 11.340 de 2006, que as pessoas conhecem normalmente como a Lei Maria da Penha. Essa lei tem uma história muito difícil, uma história muito triste por trás dela, porque a mulher que dá nome a essa lei, ela foi extremamente agredida, tanto que hoje ela anda em cadeira de rodas. Então, é um assunto que nos instiga e faz com que a gente tenha a vontade diária de enfrentar essas questões. Eu já tinha esta vontade de buscar a ampliação da rede de enfrentamento à violência doméstica em Sacramento. E por uma série de dificuldades das quais falaremos, e também falaremos do que se busca, né, com essa ampliação da rede, eu no meu lado e outras pessoas, cada um no seu mundo, sem saber da vontade do outro. Até que um dia a sargento Edna me procurou, agora já aposentada, com mais tranquilidade para poder trabalhar com isso. Então nós resolvemos realmente buscar fazer um projeto e dar efetividade a esse projeto, porque não adianta fazer o projeto, aquilo ali ficar no papel e a coisa permanecer da mesma forma. Então hoje estamos buscando essa ampliação junto com outras pessoas que têm interesse no assunto, e é isso, a respeito disso, que nós vamos falar hoje. Vou dizer para vocês o que é violência doméstica, falar a respeito do que é possível fazer em relação a isso, e a Edna também vai apresentar o que ela vai falar. Fique à vontade. Boa noite. Obrigado a todos que já estão assistindo a gente, né? Não vou falar dos amigos, porque senão eu vou esquecer uns aí e pode ficar ruim para mim depois. Mas obrigado a todos que já estão participando com a gente. Compartilhem, comentem, participem da nossa live para que a gente possa fazer outras lives nesse assunto, nesse tema. E esperamos poder ajudar, né? Levar informações às pessoas aí que estão carentes disso. Esperamos poder ajudar aí mulheres que estão em situação de violência. Nós estamos realizando um estudo para fortalecimento e ampliação da rede de enfrentamento à violência doméstica.
E o primeiro passo desse estudo é essa live que eu e a doutora Ivana nós estamos fazendo, né? Para depois a gente conseguir fazer a ampliação do trabalho que já vem sendo feito, né? A gente tem rede de proteção da cidade, né, no nosso município, porém a gente precisa de fazer a ampliação, como a doutora Ivana já comentou. Eu vou falar de alguns direitos que são previstos em lei, das mulheres que são vítimas de violência, mas como nesse bate-papo nosso, a doutora Ivana vai mostrar, são direitos, mas infelizmente a gente não consegue assegurar todos aqui no nosso município. E esse também é um dos motivos da gente estar trabalhando para a ampliação dessa rede de enfrentamento à violência. Falarei também o porquê que algumas mulheres não fazem a denúncia, o porquê que é importante fazer a denúncia da violência. E convido, compartilhem, vamos nesse bate-papo aqui, poder ver se a gente consegue ajudar algumas pessoas. Antes de voltar para a palavra para a doutora Ivana, a gente recebeu várias dúvidas, vários questionamentos justamente sobre o conceito da violência doméstica. Eu queria que a doutora Ivana falasse um pouco da violência doméstica, da Lei Maria da Penha, e depois a gente tem algumas perguntas. Mas antes de entrar nesse questionamento, eu queria que a senhora explanasse um pouco sobre esse assunto do que a gente vai falar aqui. Certo. Muito bem, a lei, que eu já me referi agora há pouco, a 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, ela traz definido o que seria violência doméstica. Quem pode receber a proteção desta lei? Ela fala que é a mulher. A mulher, muito bem, em situação de violência doméstica. Situação de violência doméstica como? Dentro da entidade familiar, né, daquele ambiente doméstico que ela se relaciona com o agressor ou com a agressora, porque a mulher também pode ser a agressora da outra mulher, nem sempre é o homem. Já vi casos de mulheres agredirem outras mulheres, né? Então, dentro deste ambiente que tem a relação de coabitação ou não, pode ocorrer essa violência doméstica. O que é a violência doméstica entendida dentro do conceito que a lei nos traz? Seria só a agressão física? Porque muita gente às vezes questiona, não, mas ele não me encostou a mão, ele só me xingou. Acontece que as formas de violência são várias. A lei traz no artigo 7º quais são essas formas de violência. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou, e eu acho muito interessante, e para quem quiser, tem disponível aqui no fórum, o que a gente chama de violentômetro. Não sei se está dando para o pessoal pegar aí, Léo. Este violentômetro, ele Então, com base neste violentômetro, eu vou falar a respeito da violência, do que é considerado violência. A violência, ela é só física? Não. A violência pode ser psicológica. A violência, ela pode ser física, né? Lógico, pode ser psicológica. Ela pode ser sexual, patrimonial, olha que interessante, e pode ser a violência moral. Dentre desses vários conceitos, o sujeito que faz piadas ofensivas, o sujeito que eu digo, não o homem somente, o agressor, né, ou agressora, porque existe caso de filhas agredindo mães, existe caso de mães agredindo filhas, neste contexto no ambiente familiar ou nesse contexto no âmbito da família. Pode ser a cunhada agredindo a outra, pode ser a nora agredindo a sogra e vice-versa.
Fazer piadas ofensivas é uma forma de violência. Chantagear é uma forma de violência. Culpar é uma forma de violência. Desqualificar, ridicularizar, ofender, humilhar em público, intimidar, ameaçar, controlar, proibir, amigos, família, dinheiro, lugares, roupas, celular, destruir bens pessoais, arranhar, beliscar, machucar, dar tapas, pancadas, empurrar, prender, ameaçar com objetos ou armas, ameaçar de morte, forçar relação sexual, abusar sexualmente, violentar, mutilar e matar. Esta é a gradação. Isto aqui veio do nada? Não. Isto foi feito através de estudos, porque o agressor ou a agressora começa com uma agressão pequena e daí vai evoluindo de acordo com isso que eu acabei de dizer para vocês. Então, as formas de violência são várias. Eu poderia dizer, nesses 10 anos que eu trabalho com a Lei Maria da Penha, sempre tive em varas criminais e atualmente estou na vara criminal aqui de Sacramento, que tem a competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos à violência doméstica. Então, nesse tempo todo, eu tenho visto exatamente isso. Às vezes, a coisa começa pequena, quase que imperceptível. E então, a vítima tolera. Passa para a segunda fase, para uma outra etapa, e a vítima tolera. À medida que ela vai ampliando o seu nível de tolerância, o agressor vai aumentando e vai diferenciando a sua forma de agressão. Então, nesses 10 anos eu vi muito isso. Como enfrentar isso? Como é possível, de acordo com o que existe na lei, o que pode ser feito? O que nós temos aqui na comarca que pode dar proteção a essa mulher? A nossa rede de enfrentamento, diante daquilo que eu tenho experiência, já resolvemos um sem número de casos. Para vocês terem uma ideia, e aliás é uma das razões pelas quais eu tive vontade de falar a respeito do assunto, porque normalmente de terça a sexta, eu recebo de 1 a 2 pedidos de medida protetiva, que é um dos direitos que as mulheres têm no caso de serem vítimas de violência doméstica. Então eu recebo, numa cidade pequena como Sacramento, tem o que aqui? 20 mil habitantes? 20 e poucos mil habitantes? 25 mil habitantes. Recebo em torno aí de pedido de medida protetiva, e isso é a cifra que me chega. Não que não ocorra outros problemas, mas que a mulher chega ao ponto de pedir medida protetiva, recebo 2 por dia, 1, 2 por dia, né? Geralmente 2. Vem o final de semana, chega na segunda-feira, vai de 3 a 4 pedidos de medida protetiva. E isso vem, tem 4 anos e pouco que eu estou aqui em Sacramento, isso vem sempre assim, neste nível. Audiências todo dia a respeito de violência doméstica. E interessante, com essa questão do isolamento social, esses pedidos quase que zeraram. Isso me incomodou, porque todo dia eu pergunto, chegou algum pedido de medida protetiva? Tem algum pedido de medida protetiva? Ultimamente quase zerou. Neste período de isolamento social em virtude da pandemia. E isso me despertou, falei, mas como diminuiu? Eu estou vendo falar na televisão que aumentou a agressão. Muito bem, eu creio, não estou afirmando, mas eu creio que as agressões elas aumentaram. Só que a mulher está com o agressor dentro de casa, porque ele não está trabalhando. Ele está também em isolamento social. E a mulher está com o agressor ou com a agressora dentro de casa. E não saiu
para pedir proteção e não saiu para denunciar. Então isso é uma coisa que realmente tem me preocupado, porque como a gente percebe, porque isso aqui não se dá do dia para a noite não, mas é num ritmo muito acelerado. A maneira e a forma de agressão, ela vai num crescendo. Então a minha preocupação é exatamente essa, de as mulheres neste período de isolamento social não terem condição de dizer o que está acontecendo, de pedir proteção. Então, dentre todas essas formas de violência, que se eu fosse falar de cada uma delas, como já falei em outras oportunidades, a gente teria que gastar umas 2 horas para exemplificar cada forma de violência. Li e falei muito rápido, mas só para frisar, não é só o tapa, não é só a pancada que é violência doméstica. Não é só isso. Existe, e o que eu tenho tido notícias, olha que forma estranha de violência. Violência à idosa que recebe benefício previdenciário, que recebe pensão do INSS. Tem sofrido violência patrimonial porque aqueles responsáveis, às vezes até para acompanhá-la ao banco para retirar o benefício, ou aquele que está de posse do cartão, ele vai, retira o benefício e gasta em seu próprio proveito, não entrega para a beneficiária. Então, são coisas que a gente se assusta. Mas, onde existe gente, existe problema. E existe solução também. E é exatamente para isso que nós estamos aqui. O que eu costumo dizer sempre, e não vou me alongar mais por causa do nosso horário, né? Mas o agressor, marido, pai, irmão, filho, companheiro, o cunhado, pode ser o agressor. A agressora pode ser também a filha, a cunhada, a companheira, para aquelas mulheres que mantêm relação homossexual. Então ela pode ser vítima também. E a agressora pode ser outra mulher. Certo? Então isso aí não quer dizer que ela não tem proteção, independente da orientação sexual que ela tem. Ela pode ser vítima de agressão. E esta vontade que nós temos de ampliar essa rede de enfrentamento, porque somos muito cobrados, né? Eu aqui, que é o Poder Judiciário, muito pouco a gente pode fazer, mas somos muito cobrados. Eu não posso, por exemplo, destacar 3 ou 4 ou 2 ou 1 policial militar ou um policial civil para acompanhar cada vítima de violência doméstica. E então a coisa corre o risco, às vezes, de realmente chegar a consequências mais desastrosas. Mas eu costumo sempre dizer, por que denunciar? Principalmente, vocês viram no início aqui, que foi dito que 85% dessas mulheres que se manifestaram com perguntas têm filhos. Tanto filhos do sexo feminino quanto filhos do sexo masculino. Para a mãe que é vítima de violência doméstica e que não denuncia o agressor, seja ele quem for, eu sempre pergunto, o que você está ensinando para a sua filha? Porque essas atitudes, tanto de aceitar passivamente a violência quanto de agredir, ela é replicada. Pais passam isso para os filhos, passam isso. Ciclo, né? É um ciclo vicioso, tanto que a gente vai falar a respeito, não sei se hoje ou talvez numa outra oportunidade, nós temos, dentre as medidas que a gente pretende fazer, nós queremos frequentar as escolas para levar para dentro da escola, de 1º, 2º grau, municipal, estadual, levar para esses adolescentes, para as crianças, o que é violência doméstica, para que eles saibam identificar e saibam que isso não é certo. Porque a atitude da mãe é o que eu sempre pergunto. Que medida que a senhora quer que a sua filha suporte? Que filho a senhora está criando?
e pergunto para o pai: e se ela fosse a sua filha? A filha que o senhor está criando, a filha que é parte, que tem 50% do seu DNA. O que o senhor quer que ela aceite? Que medida que o senhor quer que ela tolere a violência do companheiro ou da companheira dela? Que filho o senhor quer entregar para o mundo? Que filho o senhor quer colocar dentro e na companhia de outra pessoa? Então eu acho isso extremamente importante. E depois que começamos a desenvolver essa questão desses estudos aí para ampliar a nossa rede de proteção, como já existe em vários outros locais e várias outras comarcas, com muito êxito até, depois disso eu passei a buscar, porque a gente cobra muito do poder público, que tem sim a sua obrigação, mas eu passei a buscar e fui surpreendida com o tanto de segmentos da sociedade civil que estão engajados também nessa luta. Banco do Brasil, Magazine Luiza. Magazine Luiza tem no site, né, do aplicativo, tem um local lá que a mulher clica e denuncia a violência doméstica. E, inclusive, eu estava vendo hoje no curso que eu estava fazendo, os números, o tanto de mulher que já foi atendida em virtude de entrar no site do Magazine Luiza para verificar, fingir que vai fazer uma compra e denunciar. É muito interessante. Ontem também uma grande amiga minha de Uberlândia me mandou, a Cássia Bonfim, pessoa muito querida, ela me mandou eu não sabia, mas a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, lançou agora uma campanha. A mulher chega no comércio local e, através de um gesto que ela faz, com a mão marcada com um batom vermelho, ela mostra a mão para o atendente e, obviamente, né, isso depois do treinamento do atendente, de um envolvimento de toda a sociedade, o atendente então verifica que aquela mulher é vítima de violência. E então daí são tomadas outras providências. E vários outros setores da sociedade civil estão engajados nessa campanha. Por quê? Porque é preciso que se dê dignidade. Nós precisamos ver o outro. Não é porque é a mulher. Por que a mulher seria um ser inferior e que pode ser vítima de violência? De jeito nenhum. Não existe razão para isso. Ninguém pode ser. Seria o melhor dos mundos, mas é o que eu disse. Onde tem gente, tem problema. Mas também tem solução. E é isso que nós estamos querendo, buscar soluções para enfrentar da melhor maneira possível a questão da violência doméstica em Sacramento, que, embora seja uma cidade pequena, o nível é muito alto mesmo, no meu entendimento. Como eu estou em vara criminal, eu especializada nisso, eu vejo todos os dias essa questão, certo? Então, inicialmente era isso que eu teria para falar e dizer que nós temos alguns pequenos núcleos que não trabalham ainda sistematicamente como uma rede, mas a gente tem sim, para enfrentar no primeiro momento essa questão da violência doméstica. Sacramento tem. E temos também, e até foi interessante que a Edna pegou o telefone e ligou para ver se realmente funcionava. O 180, né? Funciona. 180 funciona, 180, né? funciona. O 100 também. 180, o 100 e o 190, que todo mundo já conhece. Então, é preciso que a mulher, vítima de violência doméstica, conscientize-se e traga a notícia da agressão. Eu pergunto, qual a medida de violência que você deseja tolerar? Qual exemplo você pretende passar para os seus filhos? E o mesmo eu pergunto ao agressor ou à agressora. O que você pretende com isso? O que você deseja como resultado dessa sua atitude? E aí é aquela história. Infelizmente, o Poder Judiciário atua dentro do seu âmbito, dentro da sua competência. As penas realmente são pequenas
e existem vários questionamentos. Mas ninguém me ajudou, ninguém fez isso, ninguém fez aquilo. E é exatamente com isso que nós queremos acabar. Nós queremos chegar, através dessa ampliação da rede de enfrentamento que nós temos, né, Edna? A gente quer chegar realmente a efetivar esses direitos que estão previstos em lei e fornecer à mulher um atendimento capacitado, um acolhimento, uma humanização nesse atendimento, tanto para ela quanto para os filhos, certo? Eu passo a palavra então para a Edna e para você. Depois, se necessário, a gente volta em alguma coisa. Vamos voltar, a senhora pode ter certeza. Sargento Edna, antes de passar as palavras para a senhora, eu queria que complementasse alguma coisa que não foi dita. E aqui a gente recebeu vários questionamentos aqui. Eu acho que talvez a senhora possa responder. Qual que é o órgão da cidade que auxilia a segurança da mulher, que foi, no caso, agredida, né? Eu sei que você vai falar também sobre a rede, depois eu quero complementar sobre quem pode participar. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Olha, hoje que a gente trabalha na proteção da mulher, segurança pública, polícia militar, polícia civil, Ministério Público, são os que atuam diretamente na segurança, e o judiciário, né? Tanto é que as medidas protetivas, através do Ministério Público, Polícia Civil e o Judiciário, são os que estão diretamente trabalhando na segurança dessas mulheres agredidas. Mas nós temos também, dessa rede de enfrentamento, nós temos, por exemplo, o CREAS, né? Que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que também ele não trabalha diretamente na área da segurança, ele trabalha no atendimento dessa mulher, mas ele caminha ali para a Defensoria Pública, para a Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social, no caso que for necessário, de acordo com cada situação. Essa seria a pergunta do questionário, da segurança. Isso. Agora você pode ficar à vontade para comentar sobre a rede. Antes de começar falando sobre a rede, o que a doutora Ivana falou é muito importante. Eu costumo falar, geralmente, quando toca no assunto de violência doméstica, as mulheres, quando se fala violência doméstica, tende-se vir na mente agressão física, né? Bateu, que empurrou, que machucou. Mas como ela falou, são as pequenas coisas que começam. Inicia-se por ali, né? Como a senhora falou lá do violentômetro, fazer as piadas ofensivas, por exemplo. É menor, mas começa ali. São as pequenas coisas, são essas pequenas piadinhas, agressões com palavras ali, que vai chegar a esses grandes gestos. Então, eu queria alertar as mulheres nesse tipo de violência, né? Esse tipo de violência psicológica, porque essa violência psicológica, ela domina a mulher de uma tal maneira que, igual a senhora falou, depois ela acaba vivendo aquilo, não acha coragem, não acha meios, não acha jeito de sair daquele relacionamento abusivo. Então, eu queria orientar as mulheres: tomem cuidado, percebeu algumas piadinhas, já se posiciona nisso. Tem a sua postura: não aceito, não quero, porque isso aqui vai me levar a caminhos que eu não quero andar. Então vamos ficar alerta aos pequenos sinais. Antes também de falar da rede, as denúncias, né? Mas eu vou denunciar, não vai virar nada. A gente escuta muito isso, não é, doutora? E vira. A denúncia é uma parte muito importante, porque ela protege a mulher e também mostra para a sociedade que a violência não vai ser mais silenciada. A mulher já se posicionou: estou sendo agredida e não aceito isso mais. Por isso é que ela vai fazer a denúncia. Então tá aí a importância de fazer a denúncia. Por que muitas mulheres deixam de denunciar? Que acontece muito. Eu estou sofrendo agressão, violência doméstica, não denuncio. Medo. E os medos são dos mais variados.
Eu tenho medo do agressor se tornar mais violento depois da denúncia. Eu tenho medo de desestrutura familiar. Tenho medo porque depois eu não tenho condições financeiras de sobrevivência. Tenho medo porque não acredito na força da lei. Né? Então são dos mais variados medos. Inclusive, tem também o medo, porque a violência doméstica é uma coisa cultural. Né? Quantas vezes, quantos casos, eu como policial já atendi ocorrência, fui atender ocorrência, que eu cheguei lá, a mulher agredida, o autor preso, a mãe chegava para a vítima da agressão, doutor, ele falava assim, não, mas ele só faz isso porque ele bebeu, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa trabalhadora. A menina estava querendo deixar uma vida de agressão, de abusos, e às vezes a própria família desestimula. Né? Então, entre os vários medos que a pessoa já tem, ainda tem muitas vezes essa cultura, porque às vezes a mãe foi agredida, acha que a filha vai superar aquilo também, às vezes, como ela superou, e acaba virando esse ciclo que a senhora falou. Fora da bebida, ele é um amor. E outros casos, teve casos, às vezes, assim, a gente até, porque a situação era diferente, o cara, a mulher toda machucada, a gente conduzindo ela ao pronto-socorro de atendimento, o rapaz preso e gritando, amor, minha vida, não faz isso comigo não, eu te amo. Ele gritando para ela, não denunciá-lo, não ir lá tomar as providências policiais, e ela toda machucada. Né? Então, o assunto é um assunto muito sério. Como a senhora falou, se a gente fosse ficar falando aqui dos tipos de violência, das formas, a gente precisaria de horas para isso. É necessário também que as mulheres conheçam os seus direitos, né? A senhora até comentou dos tipos de violência e da nossa rede, que a gente está trabalhando aí para a rede para ampliação da rede de enfrentamento à violência doméstica. Porque hoje nós temos, ela não chega a ser uma rede, como a senhora falou, porque ele não está trabalhando ali junto. Né? A gente não conseguiu uma padronização ainda no atendimento, e estamos trabalhando para isso. Mas hoje nós temos, né? Onde que eu vou buscar ajuda? Sargento Edna, eu sou vítima de violência, eu vi a live, acho que eu vou denunciar, vou mudar minha vida. Onde que eu procuro? Você vai procurar Polícia Militar, boletim de ocorrência, 190, se está sendo vítima de agressão, 190, a Polícia Civil vai procurar direto a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, vou procurar o Ministério Público, que também, junto com a delegacia ali, trabalha na área das medidas protetivas, que a senhora está falando que agora até a delegacia que solicita. Vou procurar a Defensoria Pública para saber os direitos que eu tenho. Eu tenho direito da guarda do meu filho, eu tenho direito de pensão, vou procurar a Defensoria Pública. Fiquei traumatizada com as agressões, eu preciso de um acompanhamento, vou procurar o CREAS. O CREAS vai te encaminhar para um acompanhamento, seja psicológico, seja de assistência social. Inclusive aqui na cidade, nós temos o CREAS aqui, eu até anotei o endereço que eu tive lá hoje. O CREAS aqui fica na rua São Pedro, número 46. Até orientei o pessoal lá que depois da nossa live vai aumentar a demanda de trabalho deles lá. E precisamos de ampliar essa rede de enfrentamento que nós temos, precisamos. Porque como ela não está trabalhando, a gente ainda não conseguiu fazer ela trabalhar de uma forma conjunta para atender melhores essas mulheres, tanto do acompanhamento depois desse primeiro atendimento, que seja humanizado, né? E para que tenha o acompanhamento do problema, até que resolva o problema, nós precisamos ter essa efetivação do nosso enfrentamento. Hoje, por exemplo, quais são os direitos das mulheres previstos na lei? A gente tem acolhida e escuta qualificada de todos os profissionais da rede de atendimento, as medidas protetivas de urgência para consistir na proibição da aproximação do agressor, o acesso prioritário a programas sociais, habitacionais e de emprego e renda, manutenção de vínculo profissional por até 6 meses de afastamento do trabalho, escolta policial para retirar os bens da residência, se necessário, atendimento de saúde especializado e continuado quando necessário,
assistência judiciária e defensoria pública, independente do nível de renda, acesso à casa, abrigo e outros serviços de acolhimento, como a delegacia especializada, os centros de referência, e informações sobre todos os direitos disponíveis. Nós temos tudo isso aqui nesse nosso município? Não temos. Exatamente o que a senhora estava comentando. Nós não temos. Estamos trabalhando para garantir a efetivação desses direitos, né? Por isso a gente já começou com essa live levando algumas orientações. Esse foi o primeiro passo, como eu falei no começo, esse é o primeiro passo para a gente ampliar essa nossa rede de enfrentamento. Onde buscar ajuda aqui, né? Atualmente, quero fazer denúncias. Já orientei a doutora Ivana, já falou do 180. O 180, ele é direcionado para o atendimento às mulheres vítimas de violência. A gente tem o Disque 100 também. O Disque 100, ele é para qualquer ato violento quanto a dignidade humana, que já abrange, inclusive, o abuso infantil. O pessoal usa mais o 100. O 190, acho que é o número mais conhecido, né? Todo mundo sabe do 190, como que funciona. Você queria que eu falasse das redes de proteção, falei um pouquinho mais, mas é isso aí. É muito triste saber que essa é uma realidade que acontece aqui em Sacramento, né? Dentre as participações que enviaram opiniões aqui, a gente tem uma pessoa que ela diz que não sofre nenhum tipo de violência, mas que ela gostaria de abordar como que são recepcionadas essas mulheres que são abusadas, se há um tratamento de acolhimento por parte da polícia. Ela, inclusive, ela fala que gostaria de desenvolver um projeto em parceria com as escolas e tal. Então, essa é uma das propostas da rede, né? Eu acho que vocês duas vão falar sobre isso. Aqui fala sobre medidas protetivas, porque muitas vezes a vítima tem somente medidas protetivas e o agressor não está preso de imediato. Queria que a senhora explicasse. É uma realidade complicada e isso se deve a questões processuais, na realidade. Porque o que acontece? Existe a possibilidade, o sujeito, vamos dizer que ele agrediu a mulher, o que no Código Penal a gente chama, por exemplo, uma lesão corporal de natureza leve. Lesão corporal de natureza leve, mesmo que esteja lá no parágrafo 9º, que é o 129 nono, mas a mulher teve uma lesãozinha, ou foi só uma via de fato ali, por exemplo, ele apertou o braço, mas não deixou lesão. Tá. Existe a proibição legal de ser decretada prisão preventiva desse agressor. Então ele até pode ser preso em flagrante delito, mas o juiz não pode converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Existe, porém, e é um avanço, eu acho que é um avanço importantíssimo, que é o artigo 24A da Lei Maria da Penha, que criminalizou uma conduta. Qual conduta que foi criminalizada pelo 24A? Vamos dizer, a mulher sofreu uma agressão hoje, uma ameaça. Se você não ficar comigo, que é o que eu mais ouço, dentre todos os bordões que eu costumo ouvir, esse é um dos que eu mais ouço. Ele me disse que se eu não ficasse com ele, eu não ficaria com mais ninguém. É a forma que o sujeito, muito inteligentemente, tem de reconquistar essa mulher, né? Ele não dá uma caixa de bombom, ele não manda flores, ele não muda sua atitude, não. De jeito nenhum. Ele diz a ela o seguinte: ou você fica comigo ou você não fica com mais ninguém. Não fica com mais ninguém por quê? Porque provavelmente ele vai me matar. Aí eu não fico mesmo com mais ninguém, né? Então, muito bem. Ele ameaçou, é o 147 do Código Penal. Não seja a decretação da prisão preventiva. Tá. Mas aí vem a seguinte questão. Ela foi ameaçada, ela denunciou, porque também não tem como o juiz adivinhar, o Ministério Público adivinhar,
a Polícia Civil, ou a Polícia Militar, ou o CREAS adivinhar que a senhora está sendo vítima de violência doméstica. Se você não denunciar, não tem como. É preciso denunciar. Muito bem. Vamos dizer, então, que houve uma ameaça, a primeira da vida. Houve essa ameaça, ela se encaminha à delegacia de polícia, é feito o requerimento pelo delegado de polícia, que é como está costumando fazer, e então o juiz decreta medidas protetivas, impõe medidas protetivas a esse agressor. Quais seriam essas medidas protetivas? Vou falar muito rapidamente e normalmente é o que a gente defere. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com o ofendido. É o 22 da 11.340. Proibição de determinadas condutas, entre as quais aproximação da ofendida, familiar, das testemunhas, da prole, porque às vezes é necessário também que o agressor seja afastado dos filhos, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Proibição de contato com a ofendida, familiar, testemunha por qualquer meio de comunicação. É o que eu sempre digo, não comunique com ela, nem por sinal de fumaça, não procure. Proibição de contato, de frequentar lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Vamos dizer que a ofendida costuma frequentar a escola de inglês. Esse sujeito vai ficar proibido de frequentar a escola de inglês, infelizmente. Vamos dizer que ela frequente um determinado salão de beleza. Ele vai ficar, ou ela, né, a agressora, vão ficar proibidos de frequentar esses lugares. Restrição de visita a dependente menor, prestação de alimentos provisionais ou provisórios, certo? E entre outras medidas que o juiz, elas não se esgotam aqui, entre outras medidas que o juiz pode impor ao agressor. Muito bem. Determinei, essas medidas foram impostas. Ele resolve, então, descumprir essa medida protetiva. Aí, pelo menos, comigo eu não amplio. Tem colegas que resolvem achar que aquilo ali não vai piorar, que vai melhorar e tal, então ele amplia as medidas protetivas. Eu acho que uma pessoa que de início já descumpriu, é melhor então que ele permaneça alijado da sociedade por um tempo, fique recolhido no cárcere para ele raciocinar e ver que aquilo ali não é a melhor conduta, né? É preciso então ajustar da forma que a lei nos permite, que é a prisão, e então esse sujeito é preso, só neste caso. Agora, existem casos, por exemplo, vamos dizer, que a lei me permite a decretação da preventiva. Ocorreu o fato, independentemente de ter medidas protetivas ou não, eu posso decretar a preventiva, vamos dizer, mas aí é um caso já extremo. É uma lesão corporal gravíssima, ou é uma tentativa de homicídio, igual nós tivemos há pouco tempo atrás aqui, acho que questão de 15 dias atrás, né? Ou uma coisa assim, a lei então me permite. É por isso que às vezes o agressor não é preso imediatamente. Isso é problema do Poder Judiciário? Não. O juiz trabalha com a lei que vem posta nas mãos dele. Essa lei, quem põe a lei? O Poder Legislativo, não é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário aplica a lei. Então, o que é preciso? É preciso aprimorar em questões de violência doméstica as penas que podem ser aplicadas, certo? Nós tivemos recentemente, né, foi incluído no Código Penal a questão quando o homicídio é cometido contra a mulher. Quando o homicídio é cometido contra a mulher, não que a vida do homem não valha, é lógico que a vida de todo ser humano vale, mas quando ele é cometido contra a mulher, a pena vai ser diferenciada, ela vai ser maior do que se fosse uma pena normal, cometido contra a mulher em virtude das condições de sexo feminino. Então vamos dizer que eu estou num relacionamento, que graças a Deus no meu caso, estou em um relacionamento e sou vítima de uma tentativa de homicídio, por causa dessas relações domésticas, essas relações familiares,
ou de coabitação ou não, porque não necessariamente eu preciso coabitar com o meu ofensor, vamos dizer que isso ocorra. Então vai ser este que chamam de feminicídio. Eu não gosto dessa palavra, não sei porquê, mas não me soa bem aos ouvidos, mas tudo bem. Então tem essa questão da pena ser maior. Agora vamos dizer que eu sofro uma tentativa de homicídio por uma outra razão qualquer, ou em razão da minha profissão, ou porque estou num local e foi feito um disparo de arma de fogo, por exemplo, e me atingiu. Uma tentativa de homicídio, mas não foi pelo fato de eu ser mulher. Então não se aplica essa diferença, essa pena, que é um pouco maior. Doutora, as mulheres que sentem algum tipo de agressão, no caso aí, elas devem procurar imediatamente ajuda, até mesmo para poder fazer a denúncia, porque às vezes ela tem esse receio de fazer a denúncia procurando a polícia diretamente, né? Aqui mesmo tem uma opinião aqui de uma pessoa que falou assim, porque na maioria das vezes as mulheres denunciam o homem e ainda são assassinadas. É justamente o que a senhora estava falando agora. Pode haver denúncia. Isso aí é o que eu disse. Nem nos grandes países, né, nos países que são considerados países de primeiro mundo, não é possível destacar um policial para fazer a escolta permanente daquela mulher, da sua prole ou dos seus familiares. Isso é impossível. A Sargento Edna pode dizer muito melhor do que eu, embora a gente conheça a realidade da comarca, quantos policiais nós temos, né? Quantos casos de violência doméstica nós temos, quantas medidas protetivas já foram deferidas. Eu não posso destacar um policial militar e deixar ele ali por conta. O que a gente espera, a lei não garante que não vai acontecer. Eu não posso garantir que não vai acontecer. Infelizmente, se eu pudesse, quem me dera. Mas a gente faz tudo o que é possível e é exatamente para que não chegue neste ponto que a gente está buscando a ampliação dessa rede de enfrentamento à violência doméstica aqui em Sacramento. Então, às vezes ocorre sim, ocorre. Da mesma forma que ocorre vários outros crimes. Não é porque a lei existe que está garantida que não vai acontecer, porque a conduta humana, eu não posso garantir que você não vai fazer, que o outro não vai fazer, não posso garantir nem que eu não vá fazer, não é? Então é difícil. A lei existe, agora se existe a transgressão a ela, aí já é outro problema e outra fase, né, já de aplicação dela, certo? Quer complementar? Eu só queria complementar, a senhora falando, questão de quantidade, as políticas públicas são feitas de acordo com a demanda do assunto, né? A senhora comentou da quantidade de medidas protetivas que a senhora tinha antes da pandemia e agora, mas nós também sabemos que esse número está bem aquém da realidade. Né? Que é o mais triste. São muitas mulheres que são agredidas, são violentadas e não denunciam. Qual é a necessidade de denunciar? Exatamente para que a gente tenha políticas voltadas para esse enfrentamento de violência. Se você pega estatisticamente, Sacramento tem 100 registros de ocorrência de violência doméstica a cada 10 dias. Aí você pega uma outra cidade do mesmo porte aqui, tem 1000. Para onde que vocês acham que vai ter um direcionamento para trabalhar no enfrentamento da violência doméstica? Né? Na onde a demanda é maior. E aproveitando também essa deixa da quantidade, que a gente fala cifra negra, todos podem denunciar. O vizinho pode e deve denunciar. A família, se tomou conhecimento que a mulher está sendo vítima de agressão, denuncie, faça a sua parte. Né? Denuncie, as autoridades vão tomar as providências que cabem, mas faça a sua. Tomou conhecimento, seja de qualquer forma, mandou uma mensagem no WhatsApp, você percebeu que de repente alguém da sua família, uma vizinha sua, mudou de repente de comportamento, não pode te ligar, não pode acessar redes sociais, não pode visitar a família,
alguma coisa tem errado ali, né? Não é normal. Então faça a denúncia. Se todos nós fizermos a nossa parte, é possível a gente diminuir consideravelmente esse número aí de mulheres que estão vivendo aí essa violência doméstica. Por incrível que possa parecer, a violência, ela diminui à medida, interessante isso, né? À medida que vem a denúncia. Se não há denúncia, não tem o que ser diminuído. Então você fica sem saber o que realmente está acontecendo. Porém, chega a denúncia, aqui tem falando justamente quem que é o perfil. A mulher foi agredida, mas talvez ela não fez a denúncia. Aqui fala que pode ser o filho, o vizinho, tal. Mas há casos que a pessoa fez a denúncia e a própria vítima não quis representar o agressor. Essa rede de enfrentamento à violência doméstica é um estudo que nós estamos fazendo para melhorar e ampliar as que nós já temos. Dentro dessa rede, o que nós estamos projetando? É esse atendimento continuado. É uma equipe especializada que vai lá na casa dessa mulher, né? Chegar lá, dona Edna, vou usar meu nome para senão eu uso um outro nome aí, alguém pode achar ruim, vamos supor meu caso. Dona Edna, fizeram uma denúncia aqui que a senhora foi vítima de ameaça, de violência, tá tudo bem, a senhora tomou alguma providência, a providência que a senhora tomou resolveu, a senhora precisa de mais alguma coisa? Não, tá tudo bem hoje, mas a semana que vem essa equipe vai voltar lá. Por quê? De repente vai pegar ela, você vai fazer a visita num horário que ela não tem condições de falar, mas depois essa mesma equipe volta a acompanhá-la. Tem dentro desse estudo que nós estamos fazendo, também a palestra na escola, que a senhora já tinha falado, exatamente para mudar esse ciclo, né? O pai bate, o filho vê, a mãe aceita, a filha vai apanhar, o filho vai bater, para diminuir esse ciclo. E está tudo dentro desse estudo que a gente está fazendo para ampliação dessa rede de enfrentamento à violência doméstica. E interessante também pontuar o seguinte, não são todos os crimes que dependem da representação da vítima. Existem crimes que se ela for lá no promotor ou for lá na delegacia de polícia e disser, ele é de ação, que a gente chama, essa ação penal, ela é incondicionada, independe da representação dela. O 129, parágrafo 9, que é o caso exatamente da violência doméstica, não depende de representação. Ela pode até dizer que não quer, tudo bem, mas não é por isso que ele vai deixar de ser denunciado, e não é por isso que, depois de todo o trâmite processual, não é por isso que ele não vai ser apenado com a pena que cabe, embora seja uma pena pequena, não é por isso que não vai acontecer. Antes de voltar para a questão da rede, do trabalho que vai ser feito, aqui tem justamente essa questão aí também. A queixa contra o agressor pode ser retirada pela vítima? Essa questão de queixa é um termo interessante, né? Porque, do ponto de vista técnico, a queixa é a petição inicial de uma ação penal privada. Ninguém tem obrigação de saber isso. Que queixa? Vamos dizer que ela chegue lá na delegacia, ela conte que aquilo aconteceu e tal, e tal, e tal, e tal. A depender do crime, se tiver no comecinho do violentômetro aqui, ela pode sim retirar essa representação. Mas onde ela pode se retratar dessa representação? Só perante o juiz. Existe uma audiência que a gente chama, marca uma audiência do 16, vou marcar a audiência do 16. É o 16, o artigo 16 da lei 11.340, que prevê o seguinte, isso foi uma providência interessante, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação, a retirada da queixa, né, conforme o termo que ela usou aí, que tecnicamente é incorreto, mas não interessa, nós queremos esclarecer, pouco importa o termo técnico, né, perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então a gente pega a denúncia, eu vejo que este crime, ele é condicionado à representação,
Designo audiência nos termos do artigo 16 da Lei 11.340. Esta vítima é chamada aqui. Às vezes ela comparece e diz assim, não, isso aconteceu tem um bom tempo, hoje já não tem mais nada. Então, ela arrepende? Por que ocorre isso? Não, ela porque às vezes o que pode acontecer, dependendo do nível do que aconteceu, porque essas ações penais condicionadas à representação, elas estão aqui, ó, para ficar mais prático, porque senão eu vou ter que entrar em termos técnicos, às vezes para quem está assistindo fica complicado. Então tá bem no comecinho aqui, ó, tá bem no comecinho, da sabe? violência. Da violência foi, por exemplo, uma ameaça. A piadinha sem graça. Mas aí o que aconteceu? O sujeito parou com aquilo, sumiu para lá, ou então estão vivendo harmoniosamente. E ela diz, não, isso aí aconteceu tem um tempo, e depois disso ele nunca mais me procurou, depois disso ele me deu sossego. Aí ela pode sim se retratar, retirar esta queixa. Agora, se o crime é mais grave, ele não tem condição. Ele é incondicional. Ela é incondicional, independentemente da vontade dela. Certo. Essa rede de enfrentamento, ela vai dar auxílio para a vítima, para a família, e também há uma assistência para o agressor. Eu queria que a senhora comentasse sobre isso. É exatamente aquilo que a gente estava conversando aqui antes do início da nossa live. O que acontece? Nós precisamos mostrar para o agressor conscientizá-lo da importância e da gravidade daquele ato dele. É uma das primeiras finalidades, né? Então, o agressor também deve ser submetido a um acompanhamento, né, Edna? O que a gente está pretendendo é exatamente isso. Qual acompanhamento? Um acompanhamento psicológico. Pretendemos, num futuro até não muito distante, uma coisa assim a médio prazo, pretendemos trabalhar, se ele está preso, vamos trabalhar uma constelação sistêmica, uma constelação familiar, vamos trabalhar sessões de terapia com ele. Isso tudo aí é o que a gente pretende. Para quê? Para que ele não recaia na mesma conduta e para que ele perceba quais são as consequências da atitude. Então é isso que a gente está pretendendo, né? Inicialmente. O agressor precisa ser orientado. Aliás, o juiz, nas decisões, ele pode enviar o agressor e ele é obrigado a comparecer a tratamento. Aqui nós dispomos do CREAS, por exemplo, a gente poderia direcionar o agressor para o CREAS para fazer esse atendimento psicológico, né? E a denúncia da violência doméstica sendo feita nessa primeira fase, que seria ali a psicológica, a gente conseguiria tratar com mais efetividade esse agressor. E reverter essa situação que pode ir num crescendo, né? Que é um complicado, que é onde complica. Exatamente. Bom, a gente já está quase chegando na reta final. Aqui, só para complementar, tem uma pessoa que colocou que se ela presenciar uma violência doméstica, se ela pode fazer denúncia mesmo se a vítima não confirmar. Mas se ela tiver vídeos, áudios, ela pode apresentar. Claro. Obviamente, né? E então agora eu vou passar para as considerações finais. Olha, eu falei um pouco dos direitos aí previstos na lei, o que a gente tem, né, o que a gente já tem no nosso município e o que nós pretendemos. Mas o importante de conhecer os nossos direitos previstos na lei, além de ser importante conhecer, nós precisamos também promover a educação de direito para toda a população. Situação da palestra na escola. Nós não queremos acesso à justiça porque somos vítimas de violência, mas sim porque viver sem violência é um direito de todos nós. Esse projeto, essa ampliação da rede de enfrentamento à violência, nós já temos a pretensão para agora o segundo semestre, né? Nós não queremos coisa a longo prazo, não. A gente já, utilizando os recursos que nós temos, os meios que nós temos, já queremos agora no segundo semestre ter uma diferença, poder voltar e apresentar
como já vai funcionar essa ampliação da rede de enfrentamento. O assunto é muito extenso, são várias situações, várias abordagens, que nós ficaríamos aqui horas falando. Quero agradecer imensamente a senhora, doutora, que aceitou logo de início, quando a gente comentou a respeito dessa situação da violência doméstica. Levei as ideias que eu tinha referente a essa rede de enfrentamento, que deu super certo com a dela, e eu costumo falar assim, a gente não vai entrar em briga para perder, não. Nós vamos atrás dessa ampliação dessa rede de enfrentamento à violência doméstica e vamos fazer o melhor para que seja referência, para que atenda o nosso município de uma maneira qualificada, humanizada e sirva de exemplo para outros locais que também ainda não têm. Eu vou deixar a senhora fazer as considerações finais. Depois, antes da gente encerrar, eu só quero deixar um textinho para reflexão. Tá, Sargento, eu recebi aqui também de pessoas que querem colaborar com essa rede. No momento oportuno, vai ser amplamente divulgado. Sim. E vai contar com certeza com o apoio de empresas, de pessoas, de cidadãos, de modo geral, né? Então é isso. Agora, as suas considerações, doutora. Só lembrando, para encerrar, quem pode ser o agressor e quem pode ser a vítima. Falo, para finalizar, da nossa realidade. Normalmente é companheiro agredindo a companheira, o marido agredindo a mulher. 80% dos casos. 80% dos casos. Existem outros casos? Óbvio, até da companheira agredindo a companheira, do filho agredindo a mãe, da mãe agredindo a filha, e assim vai. Vários são os modos de violência e vários são os atores, os envolvidos nessa violência. Mas 80%, 85% são homens agredindo mulheres. Essa questão é cultural, no meu entendimento. Parece-me que nós mulheres devemos aos homens até hoje aquele pedaço de costela com o qual nós fomos feitas. E isso passa de geração a geração numa interpretação puramente material e errônea. Eu sempre refleti muito a respeito disso, porque sempre uma coisa que muito inquieta. Por que essa ascendência? E por que esta necessidade de ter esta ascendência do homem em relação à mulher? E essa figura da costela? A costela, ela é colocada no corpo do homem e da mulher também para servir de proteção ao órgão mais importante que nós temos no nosso corpo, que é o órgão do nosso sentimento, é o órgão da nossa emoção, que é o nosso coração. Então a costela, a mulher é feita da costela por quê? Porque com a sua atitude dentro da ordem de ser mulher, ela pode servir de proteção ao coração do homem. Não ao coração físico, óbvio, porque isso é em sentido figurativo. Então, o papel da mulher na vida do homem é esse. Não devemos costela para ninguém, definitivamente. Mas podemos ser a companheira que preserva o que de mais valioso tem o homem e vice-versa. Então é dentro dessa relação que é o maior número de casos que eu estou dizendo, repito, é o maior número de casos. Esposo, esposa, companheiro, companheira. É preciso haver respeito em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A tendência é que a violência diminua. Raciocínio. Será que vale a pena? Eu vejo tanto valentão, a hora que chega na minha frente, eu sou mulher, né? A hora que chega na minha frente, chora e treme. Eu olho para ele e falo, não estou entendendo. Como? Será que eu sou tão feia que o senhor está tremendo desse tanto? Por que na frente dela, que é mulher como eu, o senhor não treme desse jeito? O senhor tem que tremer de respeito por aquela que é mãe dos seus filhos, por aquela que
faz todas as suas atividades, aquela que te dá condição de sair para trabalhar, para colocar o sustento dentro de casa. E até para tomar a sua cachaça ou fumar seu crack, que você traz para dentro de casa nos finais de semana. Então, é preciso ter respeito, assim como tem respeito pela figura da mãe, que tem respeito por uma figura de autoridade. E a mulher não pode ter medo de denunciar. Um exemplo que eu estava contando para a Edna, e ela até atuou nesse caso. E eu reputo um dos mais emblemáticos que eu já vivi até hoje. 30 anos de casamento. Ela dentro de casa, ele saía para trabalhar. Finais de semana ou feriados, fazia uso excessivo de bebida alcoólica e, em virtude do uso de bebida alcoólica, agredia. Agredia violentamente. A última agressão, quando ela disse chega, e ela dependia dele economicamente, hein? Quando ela disse chega, ele jogou um objeto nela que lesionou a cabeça de uma forma que ela teve que passar muito tempo no hospital, e foi uma situação bem complicada. No dia da audiência ela me disse: cansei de tolerar. Então é preciso saber que hora que nós vamos cansar de tolerar. A mulher tem que tomar a sua posição como ser dentro de uma sociedade que merece viver em paz sem violência, certo? Então é preciso denunciar, denuncie, porque com a sua denúncia é possível sair dessa cifra negra. O que é a cifra negra? São casos que acontecem e ninguém sabe. Portanto, não é possível alocar recursos, não é possível você chegar e pedir uma ampliação dessa rede de enfrentamento. Então é preciso fazer, é preciso denunciar. E eu digo, aos que querem denunciar, que são terceiros, que estão fora daquela situação, que a gente ouve muito, né? Não, briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. A gente mete a cozinha inteira. É o garfo, é a colher, é o prato, é a panela. É preciso denunciar. Somos uns pelos outros. E nós escolhemos também a sociedade que a gente quer viver. Certo? Foi um prazer falar com todos. Eu espero que num breve espaço de tempo a gente possa estar de volta já com ações concretizadas. Por enquanto são só esboços, mas já bem definidos, né? Eu espero estar já com ações concretizadas, porque eu tenho certeza que a sociedade sacramentana vai nos apoiar nisso, e nós vamos, realmente, como a Edna falou, vamos fazer uma rede que vai servir de exemplo para outras cidades, para outras comarcas. Muito obrigada a todas, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Eu agradeço, né, a todos que participaram, que assistiram a gente. E só para falar a respeito da denúncia, a gente comentou, a doutora Ivana encerrou falando das denúncias, e nós comentamos também que teve a diminuição de denúncia em virtude da pandemia, né? Essa situação que ela comentou, da mulher fazer um X na mão, né? Chega na farmácia, a campanha foi direcionada para a farmácia. Mas seria uma ideia boa, né? A mulher vai na farmácia, ela vai na padaria, faz o X na mão. Se todos se atentarem para isso, vão saber que aquela mulher está sofrendo violência. Tem outros acessos aí nas redes sociais, o WhatsApp, que você pode pedir socorro. Peça socorro, denuncie. Não deixa chegar lá na última parte aqui, né, do violentômetro, que é matar, né, que é a morte. O textinho que eu quero deixar para reflexão é o seguinte: pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama a ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: não posso operar este menino, ele é meu filho. Afinal, com o pai morto, quem poderia ser essa pessoa? Reflitam. E obrigado pela participação e de estar junto com a gente. Esperamos uma outra logo, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado. O blog Virou Notícia agradece as duas participações, especialmente, e agradece quem nos acompanhou até o momento.
Boa noite, até logo.